O que pensam os eleitores que votaram em Lula e em Bolsonaro em 2022 e se arrependeram? Sim, aquelas pessoas que digitaram 13 ou 22 e que, se fosse hoje as eleições, não repetiriam o voto em Lula e em Bolsonaro. O que dizem as pessoas que se arrependeram de votar em Lula, de acordo com pesquisa qualitativa divulgada pelo jornal Estado de São Paulo? Os eleitores arrependidos de Lula chamam ele de cansado, decepção, ladrão, exausto e aposentado. Palavras duras, convenhamos. Mas o que pensam aqueles eleitores arrependidos de Jair Bolsonaro? As palavras não são mais tranquilas para o ex-presidente. Arrogante, prepotente, autoritarismo, despreparo, irresponsável, psicopata, despreparado e preconceituoso. Este é o rol de argumentos colocados por aqueles eleitores que se arrependeram do voto em Bolsonaro. A real é, não tá mole para nenhum dos dois mesmo. Esse vídeo de hoje, ele acaba se conectando de uma forma ou de outra ao vídeo de sexta-feira, onde a gente tenta desenhar que existe sim uma insatisfação média no eleitorado brasileiro com as duas principais lideranças do país hoje. Lula, na presidência da República e líder de um campo de centro à esquerda, e Jair Bolsonaro, líder de um campo de direita à extrema-direita, porque os homens de centro, de fato, têm a impressão que apoiaram e no embate contra Bolsonaro apoiariam Lula por conta do inequívoco compromisso democrático que o Lula tem, o que não se vê o mesmo em Bolsonaro. Por isso, eu coloco esse alinhamento. Mas o fato é, o Brasil hoje vive uma escassez de lideranças e uma crise material de lideranças que apontem para um futuro, para algo que as pessoas possam projetar. E veja você que mesmo nessa mesma pesquisa qualitativa, os nomes testados tanto à esquerda quanto à direita, nenhum deles demonstrou algum tipo de engajamento ou sensibilizou, empolgou as pessoas que foram consultadas nessa pesquisa qualitativa. Eu acho que aqui, jogo na introdução desse vídeo, cabe uma explicação da diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa, caso você não saiba. Quantitativa é essa que a gente está mais acostumado mesmo, que você faz uma pesquisa séria, óbvio, né? Não de pesquisa picareta, não. Pesquisa séria. Você vai, faz um recorte proporcional do público daquela cidade, daquele estado ou daquele país, e você, naquela proporção de a gente tem tanto, um percentual tanto de homens entre 16 e 24 anos, por exemplo, essa faixa. Aí você coloca naquele percentual. Ah, escolaridade, religião, e você vai segmentando nesses múltiplos fatores que todos somos. Aí você consegue mais ou menos ter uma proporção, um espelho, um reflexo daquilo que é a sociedade brasileira, e você consegue projetar qual é mais ou menos o gosto das pessoas perante aquele objeto observado, pesquisado. Por isso, sempre tem a margem de erro e índice de confiança. Ou seja, não é uma precisão, não é um chute pro gol que vai entrar, mas ele vai no rumo, certo? Essa é a pesquisa quantitativa. A qualitativa, ela trabalha com sutilezas, com algo que as pessoas às vezes estão sentindo, estão interpretando, mas ainda não conseguem verbalizar num ponto específico de aprovo ou desaprovo, voto ou não voto. Elas não têm uma função de uma substituir a outra, quantitativa e qualitativa. Elas são pesquisas que se complementam. A qualitativa serve para você construir discursos, para você entender de forma mais profunda o que entende aquela parcela, como pensa o mundo daquela parcela do eleitorado, e por isso essa pesquisa qualitativa que o Jornal Estado de São Paulo acompanhou, ela é tão interessante para a leitura da política de hoje. Por quê? Porque mostra um eleitor que optou por um candidato e hoje não repetiria esse voto daqueles dois que lideraram o processo e chegaram no segundo turno na disputa de 2022, Lula e Bolsonaro. Veja você que os outros nomes testados no campo da esquerda e no campo da direita também não estão com não sensibilizaram o coração das pessoas ali. Foram colocados nomes como Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema no campo da direita, e a maioria sequer reconhece essas figuras como lideranças do campo da direita. O mais conhecido deles é o Pablo Marçal. Esse sim já tem um nível de conhecimento maior devido à sua gigantesca presença nas redes sociais, mas a gente sabe que ele enfrenta um processo de inegibilidade e dificilmente estará nas urnas em 2026. Estará disponível para disputar nas urnas. Logo, o coloca numa situação delicada.
O Tarcísio de Freitas é conhecido por grande parte, tendo em vista que, inclusive, essa pesquisa qualitativa foi feita no estado de São Paulo. Agora, ele tem problemas. A violência policial é vista como algo que piorou no governo Tarcísio, mesmo entre aqueles eleitores de Bolsonaro. Logo, Tarcísio vai ter um problema quando este assunto vier a ser debatido com profundidade, caso seja candidato de fato à presidência da República. No campo da esquerda, perdão, deixa eu continuar ainda no campo da direita. O nome mais promissor, de acordo com essa qualitativa, veja você, não me surpreende, é o de Michele Bolsonaro, já que Eduardo Bolsonaro carrega os mesmos estigmas de radicalismo que o pai por conta do sobrenome. Já a Michele consegue transitar melhor em outras camadas de compreensão por parte do eleitorado que o Eduardo Bolsonaro não trafega. Qual o problema? As pessoas acham que a Michele pode vir a ser pau-mandado de Jair Bolsonaro, que ela seria manipulada e isso não seria... Ela teria que superar essa impressão que as pessoas têm de que ela pode ser mandada por Jair Bolsonaro. No campo da esquerda, os nomes mais citados são o ex-governador e vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele é bem citado, mas alguns destacam a questão da idade dele para exercer um cargo de presidente na hipótese de Lula se ausentar. E o Haddad, mas o Haddad carrega a sua pecha das taxas. O tal do taxade pegou de fato entre as pessoas e isso seria um problema para Haddad superar ao longo da campanha. O ponto é, existe uma fadiga material das duas lideranças maiores da política brasileira, Lula e Bolsonaro. O ponto é, o que fazer tanto o campo da esquerda quanto o campo da direita, para dar um passo além dessas duas lideranças. Isso seria possível? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 31 de março de 2026. Dia de triste memória, dia de triste lembrança, 61 anos do nojento, do famigerado golpe militar de 1964, e aqui sempre reiteramos a nossa ojeriza ao golpe, nossa ojeriza ao exercício autoritário do poder e, claro, anistia é o caralho, né? Bora voltar aqui à pauta de hoje. Claro, começando pedindo para você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato o Clube de Membros na Fita, meu filho. Clube de Membros na Fita, minha filha. Clube de Membros agora. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, produzindo conteúdo, gravando vídeos, trazendo análise do jeito que você gosta, daquele jeito que você acha massa e divertido. Muito obrigado pela companhia de todos e todas. Claro, fortaleça o nosso trabalho, entrando no Clube de Membros, fortalecendo o jornalismo independente, exercido e praticado aqui no YouTube. Muito obrigado a todas e todos do Clube de Membros, já vão deixando o like. Agradeço também às empresas que apoiam, que patrocinam, que investem no jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Um exemplo, MC Energy. A MC Energy é aquela empresa que tem como meta principal baratear o seu boleto de luz. Energia elétrica tá cara? Bicho, tem um jeito sem perrengue de você baratear em até 20% a sua energia elétrica. Como? Entrando em contato com a MC Energy. Eles têm uma geração de energia fotovoltaica, uma usina gigante, que gera créditos junto à concessionária. A concessionária vai pegar o seu boleto e vai trocar pelos créditos que a MC Energy gera. E você vai economizar 20%. Paga 500 conto de luz, vai pagar 400. Paga 1.000 conto de energia elétrica, vai pagar 800 reais. 20% a menos no seu talão, no seu boleto, é com a MC Energy. Entre em contato com os caras, o Instagram deles é @mcenergy.go, tá aqui no bannerzinho da tela. O Zap tá na tela também, você vai mandar um Zap, você vai mandar uma DM, vai pedir um esquema, vai assinar um papel, não tem obra, não tem instalação de placa, não tem canseira nenhuma para você. É só desconto na hora, no ato, sem estresse. MC Energy é energia limpa, economia para o seu bolso, para iluminar o futuro. Muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio, Capuzo, MC Energy. Muito obrigado, rapaziada da empresa aí, que eu sei que o rapaziada acompanha aqui o canal. Valeu mesmo. De coração. Bora voltar aqui aos dados dessa pesquisa qualitativa. O link da matéria do Estadão está aqui e ela se chama O que está por trás do arrependimento de eleitores de Lula e Bolsonaro. A matéria foi assinada pela repórter Bianca Gomes,
texto muito bom, inclusive, tá de parabéns a Bianca, muito descritiva, que a gente consegue compreender. Eu sou acostumado a ler relatório de qualitativo e às vezes o texto é chatão, o povo não tem as manhas de escrever. A Bianca traduziu muito bem, com muito talento, tudo aquilo que a pesquisa qualitativa captou. Deixo aqui meu elogio ao trabalho jornalístico da Bianca. Então foi o seguinte, lá na Zona Sul de São Paulo, colocaram 10 eleitores, 6 que votaram em Bolsonaro, não, 5 que votaram em Lula, 5 que votaram em Bolsonaro, com faixa de idade entre 25 e 65 anos, da cidade de São Paulo, com renda familiar entre R$ 3.500 e R$ 8.000, para você compreender do que a gente está falando, qual o espectro. 6 mulheres e 4 homens, certo? E ali, o Instituto Travessia, que foi quem tocou essa pesquisa qualitativa, coordenada pelo cientista político Renato Dorgan, eles vão tocando a conversa, né? Perguntando opiniões e tal, não sei o quê, papapá, pegando essas pessoas que pertencem à classe B2, ou seja, classe B baixa, e a C1, classe C1 alta, né? Classe C alta e classe B baixa. Esse espectro dessas pessoas entre R$ 3.500 e R$ 8.000 de renda familiar, sendo elas entre 25 e 65 anos. 5 eleitores do Lula, 5 eleitores do Bolsonaro. Então aqui a gente compreende o perfil sociodemográfico das pessoas que responderam a essa pesquisa qualitativa. Isso mostra que a pesquisa mostra que, apesar do menor desemprego da série histórica ser reconhecido pelos eleitores de Lula, o grande problema está sendo, de fato, o aumento do preço do supermercado. Este ponto, esse aumento do custo de vida, mesmo as pessoas reconhecendo que tem mais emprego, reconhecendo que não está difícil arrumar um trabalho, está difícil ficar no mesmo padrão que tinha, porque parece que o custo de vida subiu mais do que a renda das pessoas, que é a possibilidade de trabalho. E este é um problemaço para o governo, porque não adianta, cara. Inflação é um fator de degradação de popularidade de qualquer governante. E o Lula está enfrentando isso, mesmo com todas as dificuldades apontadas por esse eleitor, de fazer o carrinho, de fechar as contas e tudo mais. Se Lula não conseguir, lembrando que a campanha foi muito calcada naquela história da picanha, da cervejinha, ele não vai conseguir reverter esse cenário se o preço do carrinho do supermercado não baixar de fato para as pessoas, elas vão se sentirem mais confortáveis no supermercado. Este é um gargalo pesadíssimo para o Lula. E para Jair Bolsonaro, qual é o grande problema? É o radicalismo. As pessoas acham que ele priorizou a pauta pessoal do que uma pauta institucional. Olha aqui o que um dos eleitores de Bolsonaro, arrependido, falou. Ele desviou a função da Polícia Federal para encobrir seus filhos. A postura política dele foi muito ruim. Para você ser um político, precisa colocar as questões do país em pauta, não as questões pessoais. Ou seja, essa característica egoísta, ególatra de Jair Bolsonaro, incomoda o eleitor que digitou 22 em 22 e hoje não digitaria mais. A real é que, retomando aquele início do vídeo, a fadiga material objetiva de Lula e Bolsonaro está dada. Se emplacar alguém com um discurso que empolgue, que gere engajamento, que projete futuro, aponte sonhos, nem Lula nem Bolsonaro estão sendo capazes de projetar sonhos no brasileiro. Isso é um problemaço político, véio. Se você não aponta um horizonte mesmo que utópico, a pessoa perde a motivação da política. A política é sonhar com aquilo que muitas vezes é inalcançável. É exatamente assim. É você planejar uma vida melhor para você e para todos que ama dentro de um contexto social. Lula e Bolsonaro não estão conseguindo entregar essa capacidade de sonho, essa possibilidade de uma utopia realizável. E aí, meu amigo, você abre espaço para quem possa vir com esse discurso que toque o coração das pessoas. O cenário está aberto. Lula e Bolsonaro têm um problemaço em mãos. Você leu essa pesquisa? Lê aqui embaixo e eu quero saber sua opinião. Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chega agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas você também pode mandar o valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo, pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na veia. Tem o Pix é pablocossa@gmail.com. Pix.
Mande seu pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, rapaziada. Uma ótima segunda, uma excelente semana e eu termino com aquele clássico. É nóis.